Espero que todos estejam bem, conectando. Olá, o Kessano, bom revê-lo, como sempre, com o Bom sol de dia. Bissau por trás. Olá, José Pedro Nime, a gente já consegue te renomear aqui. Olá, Francisco, boa tarde. Olá, Bom Sandra. dia. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Sejam Boa bem-vindas, tarde. bem-vindos. Muito bom revê-los. Espero que tenham tido um ótimo final de semana, estejam com a energia lá em cima para que iniciemos essa quarta semana da nossa jornada de transformação digital. Então, sem mais delongas, deixe-me apresentar então aqui a sessão para que iniciemos. Hoje, como eu disse, iniciamos a quarta semana da nossa jornada de aprendizagem aqui no curso sobre transformação digital na proteção social. E hoje trataremos de segurança e gestão de riscos na transformação digital. Essa sessão, basicamente, ela trata de aspectos críticos de segurança da informação e gestão de riscos digitais, nas instituições de proteção digital. E pensando que com o aumento da digitalização, proteção de dados dos beneficiários e a integridade dos sistemas tornam-se requisitos inegociáveis, né? Então, aqui a gente vai ver um pouco mais dos quadros normativos, o que está por trás de normas sobre gestão de riscos e cibersegurança, junto com a doutora Sofia Ranchodas, que temos o prazer de recebê-la novamente. Então, como sempre, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer observação, comentário, fiquem à vontade para utilizarem o chat ou pedirem a palavra para que a gente possa fazer essa sessão interativa. E, novamente, aqueles que puderem deixar as câmeras abertas, é sempre um prazer poder acompanhar essa sessão juntamente com vocês aqui nessa plataforma. Então, muito obrigado a todos, a todas, e sem mais delongas, doutora Sofia, com você. Obrigada, Elton. Boa tarde, bom dia a todos. Penso que boa tarde para quase todos. É um prazer revê-los hoje, e espero que estejam, como disse o Elton, cheios de energia para começar esta sessão de hoje. Ora, hoje eu preparei uma sessão um bocadinho mais, um bocadinho mais interativa, no sentido que preparei uma sessão em que eu revisitei as vossas contribuições, as vossas contribuições dos últimos dias, para preparar uma sessão com alguns dos vossos contributos, porque me pareciam bastante relevantes para o tema de hoje. Algumas das questões que vamos abordar hoje são questões que eu já abordei na semana passada, porque na semana passada eu basicamente introduzi alguns aspectos de gestão de riscos e também introduzi o quadro normativo. O que vamos fazer hoje é fazer um aprofundamento do tema da gestão de riscos e do quadro normativo, já falei na semana passada. E gostaria de fazer uma discussão um bocadinho mais profunda convosco, relativamente aos riscos, como gerir os riscos, que tipo de planos de estratégia já existem, nos vossos países, qual é o tipo de formação que existe, qual é o tipo de formação que falta, isso por pensar, nos planos de ação a tomar. Para esse efeito, os objetivos de aprendizagem são três, neste caso, portanto, recuperando um bocadinho o que nós dissemos já na quinta-feira, vamos refletir sobre os principais riscos de segurança no contexto da segurança social. Já pensar, este objetivo foi um objetivo que já foi coberto pela sessão da quinta-feira, portanto não vou aprofundar tanto, mas podemos falar relativamente aos quadros regulatórios, porque eu tenho alguns casos, eu tenho um caso de discussão e vocês podem aplicar os quadros relatórios existentes nos nossos países aos casos. E uma das questões principais é pensar criticamente relativamente às estratégias e às ferramentas de gestão de riscos digitais que existem nas vossas instituições ou que deveriam existir. Para começar, eu recuperei três contributos que foram colocados no fórum de discussão por três colegas, por três formandos, dois de Angola e um de Cabo Verde.
Os de Angola são um bocadinho mais específicos, ou, para relativamente a esta sessão. O de Cabo Verde é um bocadinho mais geral em relação às três sessões que eu lecionei, tive o prazer de lecionar neste curso. Portanto, recuperando um dos contributos que foi escrito que foi partilhado no fórum, uma várias questões tinham sido abordadas neste contributo, mas basicamente o que eu achei interessante aqui foi que havia uma perspectiva crítica relativamente à necessidade de definir políticas internas de controle e segurança, criar unidades responsáveis, fazer uma boa identificação e avaliação dos riscos operacionais, ter em consideração a necessidade de fazer auditorias periódicas e a parte crítica foi basicamente que em relação às limitações atuais, o que este Fernando escreveu, e não acrescentei o nome por razões de privacidade, mas vocês sabem, se esta pessoa que fez este contributo quiser desenvolver, é muito bem-vinda. E a parte crítica que tinha sido revelada na parte final deste contributo era a falta de avaliação contínua em tempo real, baixa automatização dos processos de segurança. Portanto, para os colegas do Instituto Nacional de Segurança Social Angola, e também para outros colegas, talvez possamos pensar um bocadinho sobre estes aspectos. Tanto a parte da governação dos riscos, identificação e avaliação dos riscos e limitações atuais. Vendo estes três pontos aqui no slide, qual é a vossa reação? Estão de acordo? Não estão de acordo? São estas de facto as limitações reais, as limitações atuais? Há outras limitações atuais? Como é que podemos contribuir para identificar os riscos melhor, para colmatar as lacunas? Quais são os processos que temos que melhorar? Quais são as formações em que temos que apostar? Portanto, quais são as vossas reações relativamente a estes três pontos? Penso que o colega que escreveu este contributo não está presente neste momento. Agora, quando vê, não me parece. Penso que sim, sim. Portanto, para o INES Angola, qual é a vossa reação relativamente a estes aspectos? Quais são os aspectos que vocês gostariam de clarificar para os colegas de outros países? Quais são as limitações atuais que gostariam de desenvolver? Por exemplo, a questão da falta de avaliação contínua em tempo real. Talvez um colega que não seja de Angola gostaria de responder as limitações, dizer que no nosso país é diferente, ou nós verificamos a mesma limitação, não sei se é algo, são aspectos que vocês também já verificaram nos vossos países. Ok, parece-me que hoje, agora, para comer, Todos muito calados hoje. sim, exato. Será Não, vai ser a não, segunda-feira. Sim, o que não, sabe, diga, diga. no caso da Guiné-Bissau, as limitações são basicamente as mesmas. Também temos as mesmas limitações e também temos mais algumas no caso das conectividades entre as delegacias, chamamos de delegacias, que são as várias INSS entre as regiões. Porque temos uma para cada sítio. Por exemplo, em Bissau só temos uma, temos mais algumas espalhadas nas outras regiões do país. Às vezes temos dificuldades na ligação entre elas, também é uma das limitações que temos neste momento. E Mas é um processo que estamos a tentar posso só colmatar neste perguntar? momento. Quando o Gonçalo referiu-se a delegacias, o que são delegacias? São direções gerais? São partes do Ministério? Não, como é que podemos dizer? São outras, é a mesma instituição, é uma antena da instituição Ok, numa ok. outra região. Ok, ok. 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 Exato. É o que E as fazem limitações? basicamente a mesma coisa que fazem na sede.
Ok. Portanto, Mas basicamente, o que acontece é que há uma fragmentação do poder através destas várias entidades estas antenas, o que significa que se houver um problema de uma das antenas, não há uma ligação para comunicar eficientemente entre as às antenas vezes, diferentes. exatamente, exatamente, porque o servidor, a base de dados é única. Ok. É E está única. A base em de dados cloud. digital. A base de dados física em papel existe nas agências. Ok. Vamos falar agências para ser mais claro. Existe em Bafatá, existe em Buba, existe em Canchungo. São as agências que temos para além da sede em Bissau. Existe a base, mas a base de dados digital existe toda na sede que é em Bissau. E Ok. quando se está a trabalhar digitalmente e quando não existe a ligação à parte física não estiver a funcionar, complica. Complica porque são Claro. obrigados a recorrer ao papel, ao telefone, a pedir a alguém que está na sede para consultar. Claro. E a nível de cibersegurança, quais são os vossos. Quais são, porque vocês têm riscos diferentes. Nesse caso, havendo uma fragmentação a nível digital, os riscos são diferentes de um sistema em que há em que há muito mais interconexão. Parece estranho, mas vocês Sim. em alguns aspectos estão mais protegidos e noutros é uma perspectiva um bocadinho diferente. Vocês já tiveram problemas de cibersegurança em relação. Não. Não, ok. Nunca tivemos. A base de dados é a mesma e não está na internet. Ok. As agências entram através de VPN, é um canal interno que Uhum. entram para aceder à rede. Neste momento ainda não está disponível na internet. Ok. Estamos nesse processo. Ok. Ok. Exato. Portanto, a nível de identificação e de governança de riscos, estamos a falar de outros aspectos, como é óbvio. Exato. A nível de, por exemplo, para os colegas que nos estão a ouvir, por exemplo, nos vossos ministérios, há políticas internas de controle de segurança, que sejam adequadas à identificação de riscos operacionais, em nível, por exemplo, de fraudes e erros de pagamento. São aspectos que têm merecido a consideração dos vossos ministérios. Algo recente, por exemplo. Porque, por exemplo, muitos países só nos últimos anos já começaram a ter mais esta necessidade de proceder a este tipo de gestão e de definição de controlos. Também aqui neste aspecto eu tinha relevado outro contributo, também do INSS Angola, em que basicamente se falava, por exemplo, da necessidade de fazer um controlo da separação de funções entre quem processa e quem valida. É um aspecto essencial a nível de cibersegurança e gestão de riscos em geral. A nível da validação documental para concessão de pensões, cruzamento de dados, por exemplo, estes foram aspectos que foram relevados numa das contribuições do fórum. Portanto, são aspectos muito importantes, são aspectos que foram partilhados relativamente ao INSS Angola, mas são aspectos que são importantes em geral, porque é muito importante ter esta separação de quem processa e quem valida. A validação dos dados tem que ser separada sempre de outras funções. A avaliação de dados, por exemplo, pode ser melhorada através de sistemas externos, quando há orçamento para o fazer, porque uma validação externa ajuda a assegurar também a segurança dos dados, então, pelo menos haver um controle externo que seja um bocadinho mais crítico, quando é possível, como é óbvio. A nível de gestão de segurança de dados, já tínhamos falado na semana passada da necessidade de proceder a backups periódicos, sobretudo que sejam separados da rede, o controle de acessos e também ao melhoramento das equipas internas de tecnologia. A nível das medidas necessárias que foram relevadas na contribuição, é interessante aqui esta lista, porque basicamente o que o colega escreveu foi que era importante fazer uma autenticação robusta para todos os sistemas, haver sistemas antifraude automatizados e integrar e fazer uma integração com base de dados externas.
Em relação aos sistemas antifraude automatizados, eu gostaria de sublinhar algumas coisas. Porque muitos países têm criado sistemas de antifraude automatizados muito desenvolvidos. Não todos para a cibersegurança, mas para outros riscos. Porque o risco, basicamente, de que seja cometida fraude, é um risco que, basicamente, aumenta também quando nós temos sistemas automatizados de segurança social que são muito anónimos. Se havia, antigamente, havia muito menos, as pessoas conheciam-se muito mais, e talvez em alguns front office ainda seja assim. A partir do momento que há muito mais automatização e nas grandes cidades há muito mais anonimidade, há também o risco de que seja cometido fraude. Por todo o mundo, nós temos visto que a automatização da segurança social tem sido muito usada para combater fraude do sistema. Não fraude só a nível de cibersegurança, mas, por exemplo, que os utentes tentem cometer fraude contra os Ministérios da Segurança Social. Há países que têm desenvolvido técnicas antifraude muito agressivas, enquanto outros países não têm apostado tanto na definição de sistemas antifraude muito agressivos. Isto há uma grande divisão de abordagem a nível de segurança social neste aspecto. Nos vossos países, os vossos ministérios têm desenvolvido estes sistemas de antifraude. Portanto, a fraude no sentido que o utente que tenta cometer fraude, por exemplo, solicitando um pagamento que não merece, que não tem direito, por exemplo, declarando menos rendimento do que aquele que tem. Portanto, basicamente, fraude típica contra o Ministério da Segurança Social. E para este efeito, há sistemas muito desenvolvidos a nível internacional e seguramente também nacional para combater esta fraude. Também tem havido muitos escândalos em relação a estes sistemas automatizados e por isso eu gostaria de dedicar alguns minutos a falar sobre isto, porque é uma área em que tem havido muitos erros e muitos problemas e com grandes consequências gerais, portanto, também para os utentes e para os ministérios também. Nos vossos países tem havido atenção para esse tipo de sistemas antifraude? Ou não é ainda um elemento, uma área de consideração? Por exemplo, na semana passada eu falei-vos daquele exemplo da Índia que usava dados biométricos para registar a população e para assegurar que não houvesse fraude na efetuação pronto, da entrega dos bens necessários. E para evitar fraude, eles inicialmente tinham feito um sistema de identificação através das impressões digitais, depois foram alteradas, porque quando eles verificaram que nem todas as pessoas tinham impressões digitais legíveis, mas basicamente um dos objetivos deste sistema digital biométrico era não só assegurar que todas as pessoas que têm direito, que tinham direito a este tipo de assistência social a recebessem, mas também evitar fraude e corrupção. Portanto, tem havido também, tem sucedido a transformação digital do governo para este efeito nos vossos países, ou isto é mais um objetivo secundário no vosso caso? Hum, Boa Sim, tarde a todos. boa tarde, Beatriz. Ah, Os nossos sistemas, nós já temos, é um objetivo primário Ok? para nós neste momento e nós já temos trabalhado nisso. Por exemplo, na fase de processamento de concessão de benefícios, nós Uhum. temos várias fases até a fase final de concessões de benefício. Temos as fases de auditoria, o pessoal de negócio também está aí, depois pode nos ajudar. Temos fases de controle, a fim de evitar duplicidade e controle também. Os nossos sistemas já são preparados. Uhum. Quanto também preparamos para a prova de vida. Nós Aham. hoje nós temos o Mais INSS, e valida, nós temos o registro de presença, né, em que o contribuinte pode ir até o pensionista pode ir até uma das nossas instituições e fazer a prova de vida, e temos também a prova de vida digital, que Ok. baseando-se nos dados biométricos, aí validamos a prova de vida.
Então, os mecanismos de segurança estão ali, temos que reforçar, porque quanto mais a tecnologia vai avançando, também os mecanismos de fraude aumentam. Exato. Isso é em toda a parte do mundo. Mas Exato. nós temos trabalhado durante a concessão dos sistemas a fim de mitigar certos riscos. A interoperabilidade ajuda bastante, porque nós recebemos os dados fidedignos das instituições que nós, nesse caso, precisamos de alguns dados da AGT, do Ministério das Finanças. Hoje nós já temos controle desses dados. Então, das instituições que gerem os dados, nós chamamos as instituições que são as donas do dado. Então, a interoperabilidade ajuda muito na mitigação do risco de fraude e o controle, o processo de validação no ato das concessões de benefício, como ah, a Sofia bem falou aqui, Uhum. quem valida muitas das vezes não pode ser a pessoa que aprova, então só as diferentes no ato de validação, aprovação, para que o processo seja rastreado do princípio ao fim. Para nós é uma prioridade, a fim de evitar mesmo fraudes, porque as fraudes também diminuem, geram problemas para nós sérios e econômicos. Claro. Então, é prioridade para nós, nos nossos sistemas. Não, muito obrigada, Beatriz, pela participação, porque de facto a razão pela qual eu queria abordar a questão das sistemas de fraude é porque em muitos ministérios por todo o mundo a razão principal para automatizar tem sido assegurar que haja mais pessoas, que as pessoas que merecem, que são verdadeiramente beneficiárias, ou têm verdadeiramente o direito a estes benefícios, sejam aquelas que recebam os benefícios. Pronto, tem havido muito uma aposta na tecnologia para este efeito. E basicamente o que nós temos visto é que, como a Beatriz disse, à medida que aumenta a digitalização, também aumenta a digitalização da fraude. Portanto, há mais pessoas a tentar brincar com o sistema para conseguir cometer fraude, mas também tem aumentado muito a tecnologia e tem os sistemas que são usados para rastrear a fraude. Ora, para aqueles que já trabalham nisto, como será o caso da Beatriz e outros colegas, é óbvio que basicamente como é que isto funciona? Isto é um sistema de riscos, de gestão de riscos. E muitas vezes o que acontece para detectar fraude a nível preventivo, há variáveis que basicamente que são estudadas como sendo variáveis que são reconhecidas como sendo correladas ao maior nível de risco de cometer fraude. Pronto, em vários países por todo o mundo tem havido estudos relativamente à probabilidade de cometer risco. Portanto, quais são as populações que cometem mais vezes riscos, mais frequentemente fraude. Muitos erros que têm sido cometidos, mas que são normais, no sentido que é uma aprendizagem, a transformação digital é um processo, não é um resultado. E o que nós temos visto é que em muitos países, para prevenir fraude, tem sido feita uma abordagem muito preventiva, mas a nível de gestão de riscos, no sentido de correlar, fazer uma correlação entre certas variáveis e algumas categorias. Por exemplo, eu não sei se é o caso, que se existe essa possibilidade nos nossos países, mas como a nível histórico tem havido mais casos de contribuintes do sexo feminino a cometer fraude, em muitos países por todo o mundo, ter o sexo feminino significa que há um risco maior de cometer fraude. Portanto, muitos sistemas de segurança social atribuem um valor de risco de fraude maior a contribuintes do sexo feminino do que a contribuintes do sexo masculino. Sobretudo quando o sexo feminino for um contribuinte, mãe, que tenha filhos, portanto, não só não um contribuinte solteira sem filhos, mas uma contribuinte com filhos. Portanto, estas variáveis, portanto, a contribuinte entre uma certa faixa etária e de sexo feminino, e sobretudo com filhos, estes três elementos têm muitas vezes sido associadas com um nível de risco, um valor de risco mais elevado relativamente a, por exemplo, contribuindo sexo masculino sem filhos, por exemplo, ou com filhos. Porque historicamente havia mais informação que sugeria que mães
em geral, cometiam mais fraude na Segurança Social. Isto tem sido, basicamente, isto são muitas vezes são resultados que foram obtidos noutros países, nem sempre, mas por exemplo, muitas vezes quando temos tecnologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos, por exemplo, esta tecnologia comporta já este tipo de ideias, este tipo de informação que foi verificada nos Estados Unidos, que tem vários vieses e que muitas vezes não é sempre informação muito precisa. Mas é importante ter a consciência de que quando nós utilizamos os sistemas antifraude, que alguns desses sistemas podem ter alguns destes vieses incorporados que possam discriminar contra certas populações. E é importante questionar se este tipo de gestão de riscos é preciso, é justificado ou não é justificado, no sentido de é verdade que nos vossos países mulheres têm sido têm cometido mais fraude ao longo dos últimos anos, ou será que é isto que é este tipo de cálculo? É um cálculo que foi importado através de uma tecnologia, mas basicamente não há qualquer prova nesse sistema, no vosso sistema, que no vosso país isto tenha sido verificado. Todas as culturas são diferentes e é importante verificar e questionar este tipo basicamente de ideias e de presunções que têm sido, preconceitos muitas vezes, que têm sido desenvolvidos noutras culturas, que depois são importados sem grande espírito crítico. Portanto, muitos sistemas de fraude automatizados revelam este tipo de preconceitos e é importante saber quando se recebe um deste tipo de sistemas informáticos que seja adquirido de outro país, é muito importante questionar este tipo de informação para questionar se isto se aplica ao vosso contexto ou não. Porque, por exemplo, nos Países Baixos, tem havido muitos escândalos em relação aos sistemas de fraude automatizados. Porque foram sistemas de fraude que basicamente eram muito, muito discriminatórios em relação a certos tipos de imigrantes, a contribuintes de sexo feminino, por exemplo, a contribuintes que fossem solteiras, mas com filhos, mas mães solteiras. E basicamente isto resultou num grande escândalo em que foram discriminadas mais de 20 mil pessoas, com basicamente resultados terríveis a nível humano. Mas também é para o Ministério da Ação Social, porque o governo basicamente teve que se demitir quando isto foi descoberto. Portanto, é muito importante usar a tecnologia para prevenir fraude, como é óbvio, para fazer provas de vida digitais, portanto, em pessoal, portanto, a tecnologia dá-nos tanto, mas ao usar sistemas de riscos que são incorporados nos sistemas de fraude, é importante ser crítico relativamente aos sistemas de riscos que utilizamos, quais são as variáveis que utilizamos, será que estas variáveis são justificadas ou não? Por exemplo, as variáveis devem ser o mais objetivas possíveis, portanto, devem ser variáveis que possam ser verificadas facilmente e que possam ser questionadas por um funcionário mais tarde. Não deve haver confiança cega nas variáveis. Só porque houve muitos casos de mulheres a cometer fraude no passado, não significa que todas as mulheres possam ser vistas como pessoas que vão cometer fraude. Portanto, correlação não significa causa e é importante pensar, ser crítico relativamente a sistemas de fraude automatizados. Portanto, falei disto porque é uma área em que a tecnologia já está muito utilizada a nível de segurança social, tem havido muitos escândalos, há muitos sistemas informáticos que funcionam mal, que dão erros, que basicamente resultam, que basicamente dão resultado, quando um contribuinte faz um pequeno erro a preencher um formulário, muitas vezes aparece como erro, que pode resultar em indicação de fraude, quando na verdade não é, que é basicamente um erro que podia acontecer com qualquer pessoa. E é muito importante, ao incorporar esses sistemas, ser crítico em relação ao tipo de informação que eles contêm, o tipo de gestão de riscos e o tipo de variáveis que eles associam com risco, maior probabilidade de cometer fraude. Portanto, isso é um aspecto a considerar. Não sei se isso são aspectos que também já apareceram no nosso trabalho, mas é importante porque tem havido alguns casos em que algumas provas de vida foram postas em questão porque havia informação que aquelas pessoas, aquelas populações tinham maior risco de cometer fraude e houve já casos em que provas de vidas foram invalidadas pelo sistema quando as pessoas estavam verdadeiramente vivas. Só que o sistema reconheceu aquelas pessoas
como sendo pessoas que tinham uma alta probabilidade de cometer fraude. E os funcionários confiaram demasiado nesses resultados digitais e não pediram uma segunda verificação. Portanto, em geral, quais são os riscos, no contexto da transformação digital, da proteção social? O primeiro risco, que é o risco crítico, que vocês conhecem bem, é os riscos de violação de dados e roubo de identidade, porque basicamente qualquer instituição de segurança social armazena enormes volumes de dados pessoais. Portanto, basicamente, os vossos ministérios são, obviamente, alvos prioritários, porque significa que, conseguindo ter acesso aos dados do Ministério da Segurança Social, se obtém identificação sobre, basicamente, vários elementos dos cidadãos. Como eu já falei na semana passada, várias técnicas têm sido utilizadas para atacar o Ministério da Segurança Social e outras instituições. O hacking é muito comum, ou há tentativas de hacking, e o ransomware, em que basicamente estes hackers atacam o sistema e pedem uma grande soma de dinheiro até para libertar estes dados. Tem sido algo que tem ocorrido muito frequentemente e que tem que se multiplicar nos últimos anos. Nós sabemos que os Ministérios da Segurança Social são alvos prioritários porque têm dados sensíveis e porque gerem também aspectos financeiros muito importantes. Com o Covid, depois do Covid, com a transformação digital, o facto que a transformação digital aumentou imenso, isto significa que também com isto aumenta o risco de ataques e novas vulnerabilidades a nível de proteção de dados. Portanto, os riscos, e já é uma síntese um bocadinho dos riscos que eu apresentei aqui neste slide, basicamente há 7 tipos de riscos. O primeiro é um risco operacional, portanto, operacional no sentido que porque há uma complexidade de sistemas e utilizadores, portanto, a complexidade é a nível sistemático. O segundo é o risco de privacidade e proteção de dados, como já referi. O terceiro é o risco financeiro, que é basicamente uma das questões principais, portanto, a questão que há o risco de que fraude seja cometida nas transações, portanto, para evitar esse risco, há muitos sistemas automatizados para prevenir essa fraude, como já falei. Há o risco reputacional, como é óbvio, que é algo que pode ser ligado, pode ser o resultado de um ataque, como é óbvio, um ataque que não seja gerido bem também. O risco de interrupção de serviços essenciais, nós falámos disso já na quinta-feira passada. E o risco sistémico, ou um risco em efeito cascada, em que basicamente quando a cibersegurança de um sistema é atacada, basicamente há contaminação para outros sistemas. Também isto foi algo que mencionámos na semana passada. O último é ocorre quando há um ataque às infraestruturas essenciais, nomeadamente quando há o risco de cadeia de fornecimento tecnológico. Isto não acontece quando as cadeias são fragmentadas, como é óbvio. Basicamente, quem é que está por trás destes riscos e quais são as estratégias que temos que pensar? Muitas vezes nós sabemos que os riscos e os erros a nível de cibersegurança não são sempre tecnológicos, não são sempre técnicos, mas também há muito erro humano. Portanto, como há muito erro humano, é importante formar as pessoas, e, pronto, os que estão presentes, obviamente, já estão a trabalhar neste aspecto, mas também formar pessoas do front office, pessoas que trabalham em toda a parte, em toda a cadeia dos Ministérios de Proteção Social. Porque muitas vezes a negligência ou erros que acontecem durante estes ataques ou que antecedem estes ataques não são erros que são feitos de propósito, por assim dizer, mas são erros que muitas vezes têm a ver com a falta de conhecimentos ou com a negligência dos colaboradores. Também isto é importante, e significa que para conseguir resolver este fator humano é importante também pensar em nível institucional e em nível de liderança. Portanto, definir estratégias de cibersegurança, conseguir que haja compromissos, que a nível sénior, que a liderança dos vossos ministérios
compreenda, talvez alguns de vocês estejam já neste rolo, neste papel de liderança, que a gestão seja consciente destas problemáticas e da necessidade de desenvolver políticas técnicas eficazes e de dar prioridade a estas políticas. A nível de estratégia, muitos países têm estratégias nacionais de cibersegurança e também há ministérios, e talvez seja o vosso caso, que têm as estratégias de cibersegurança. Estas estratégias devem ser proativas, devem ser coordenadas e devem se concentrar sobretudo na prevenção de ataques, mas também ter em atenção como desenvolver estratégias para tornar as redes mais resilientes e para gerir incidentes muito melhor. Isto muitas vezes inclui a cooperação entre setores privados e públicos e muitas vezes também a nível transfronteiriço, quando se for o caso. Há várias organizações que têm trabalhado neste caso, neste sentido. A União Africana também tem vários documentos sobre isso, como nós falámos na semana passada. A Organização Internacional de Segurança Social, a ISA, também tem relatórios sobre este aspecto. Eu, por exemplo, não sou membro da ISA, portanto não consegui fazer o download dos relatórios e da quadro normativa da ISA, mas a ISA tem, eu escrevi no chat a sigla, mas talvez alguns de vocês conheçam já. A ISA tem basicamente vários relatórios e vários quadros normativos para ajudar os membros, portanto, e vários países quase são membros, portanto, penso que os vossos países também sejam membros, para desenvolver um quadro normativo eficaz a nível de cibersegurança. Portanto, esse ISA desenvolve estratégias de cibersegurança só especializadas na segurança social. Portanto, basicamente, para aqueles que trabalham na segurança social, eu diria que é muito importante consultar as estratégias da ISA. A ISA penso que não, que faz só os documentos, penso que os fazem em espanhol, não fazem em português para agora, mas que eu acho que é pena. Mas eu sei que eles estão a desenvolver vários documentos para ajudar Ministérios de Segurança Social por todo o mundo a melhorar a proteção da cibersegurança e da gestão de riscos. Ora, a nível de desafios estruturais, é importante pensar em vários níveis. Portanto, o que nós temos visto a nível de investigação de problemas de cibersegurança na proteção social é que é importante fazer uma abordagem em camadas, portanto, fazer uma proteção eficaz dos dados através de encriptação avançada, autenticação multifator, auditorias regulares, detectar riscos em tempo reais e haver uma proteção anti-ransomware e controles de acesso rigorosos. Portanto, só ter uma medida, só ter uma estratégia isolada não funciona, é importante integrar todas as estratégias para ter uma estratégia de cibersegurança que gere riscos adequadamente. Por exemplo, no vosso caso, no caso dos vossos ministérios, a primeira esta abordagem de que se fala aqui é algo que vocês verificam também nos vossos ministérios? Por exemplo, autenticação multifator, auditorias regulares, interpretação avançada, são aspectos que são discutidos nos vossos países para melhorar a proteção a gestão de riscos. Sim, cá debatemos muito sobre isso, principalmente a autenticação três fatores. Ok. Sim. E, por exemplo, para a autenticação multifator, que tipo de sistema vocês usem? Compram sistemas, desenvolvem os vossos sistemas ou compram sistemas já, já desenvolvidos, por exemplo, pela Microsoft ou outras empresas? O meu colega Gerson, que é o nosso especialista em cibersegurança, não sei se Ok. ele está aí, ele que devia dar um parecer assim certo sobre esse processo. Não, sim, claro, claro. É Do uma questão nosso lado, cá em Angola, sim, sim, ele é o nosso especialista em cibersegurança. Uhum. Questão online? Acho que não. Não. Mas pronto, de qualquer forma, para os outros que nos estão a ouvir, a autenticação multifator é um aspecto muito importante que basicamente tem sido desenvolvido em todos os países
O que é importante aqui neste aspecto é terem atenção a todos estes elementos. A nível de proteção anti-ransomware e a nível de abordagem, como eu disse na semana passada, há ministérios, há órgãos administrativos que são contra o pagamento de ransomware, enquanto que outros concentram-se sobretudo na eficácia do sistema e têm regras relativamente a isso. Portanto, isso é um aspecto político que depende muito de cada ministério, mas obviamente, neste caso, prevenir é melhor do que é a melhor cura neste sentido, porque obviamente qualquer ataque de ransomware paralisa o sistema. O que nós temos visto a nível académico e a nível de políticas é que ainda faltam muitos dados para fazer uma investigação. Portanto, eu estive a procurar alguma investigação científica sobre incidentes de cibersegurança no setor da segurança social e devo dizer que faltavam bastantes dados públicos para perceber as dimensões destes ataques. Por exemplo, para perceber exatamente quais foram os problemas, de quem era a culpa, basicamente, quais eram as estratégias que poderiam ter funcionado melhor. Porque nesse aspecto, ainda falta bastante informação para desenvolver mais este assunto. O que se tem visto é que há uma grande subestimação do risco. Portanto, há muitas instituições que minimizam os riscos inerentes à digitalização e que não desenvolvem, não investem suficientemente no desenvolvimento de uma estratégia de cibersegurança em tempo. Muitas vezes porque pensam que não é necessário, porque nunca tiveram nenhum risco, mas a questão é que quando há um ataque de cibersegurança, depois torna-se muito mais difícil gerir este ataque e, obviamente, a questão é que muitos dos países que têm uma estratégia de cibersegurança são aqueles que já foram alvo de ataques. Portanto, é sempre reativo, mas não deveria ser reativo, deveria ser preventivo, porque prevenir, neste caso, ajuda a evitar muitos problemas. Sobretudo porque nós sabemos que os riscos estão a aumentar. Portanto, cada vez que nós avançamos a nível de transformação digital, temos visto que tem havido um grande aumento das vulnerabilidades do ecossistema, o que significa que muitos sistemas tradicionais de segurança já não conseguem gerir este tipo de riscos. Os custos de violação dos dados estão a aumentar, portanto, e isto também significa que isto também vai aumentar para a área da segurança social, portanto, aqui inclui saúde, mas porque obviamente os dados de saúde dos cidadãos são dados muito importantes, mas obviamente isto é algo que pode aumentar, que tem aumentado bastante em vários setores. A nível dos riscos que estão a aumentar, o que nós temos visto é que há vários domínios dos riscos de cibersegurança importantes. O primeiro é, obviamente, os riscos técnicos, que podem ser, basicamente, justificados pela uma configuração na nuvem que seja deficiente, por vulnerabilidades chamadas Zero Day, ou por ter software, firmware que seja desatualizado. Portanto, isto é um aspecto muito importante, porque basicamente são aspectos técnicos que muitas vezes resultam da falta também de investimento, porque fazer contratação pública não significa só contratar aquele sistema, mas significa que é importante assegurar que haja uma atualização contínua. Portanto, no caso da vulnerabilidade Zero Day, que são falhas de segurança ocultas em software, que são desconhecidas pelo fabricante, e que permitem que qualquer um ataque permite que haja um ataque externo. É importante que este tipo de erros sejam consertados o mais rapidamente possível, porque podem ser explorados, obviamente, por criminosos. Portanto, isso é algo que é bastante importante. Tem havido muitos problemas destes, por exemplo, não sei se vocês se lembram, durante os primeiros meses do Covid, o Zoom, por exemplo, tinha algumas vulnerabilidades do tipo Zero Day, por exemplo, que permitiam a pessoas entrar, não sei se eu lembro que isto deu das notícias,
que havia reuniões privadas em que de repente entrava uma pessoa desconhecida. Porque basicamente era uma vulnerabilidade de zero day que o Zoom tinha e que estava a ser explorada muitas vezes pronto, para afetar a empresa Zoom, mas também muitas vezes para fazer paródias deste tipo de erro. Mas isto não é uma paródia, basicamente a vulnerabilidade Zero Day pode ter implicações muito importantes para qualquer empresa e para qualquer autoridade pública. Depois, há vários outros riscos que são de origem humana, que vocês conhecem, a nível de phishing, organizacionais, como é óbvio, que podem ter, nas organizações organizacionais pode haver também áreas a nível jurídico, portanto, daí a importância de ter um quadro normativo muito claro, porque basicamente, não tendo um quadro normativo claro, o que pode acontecer é que esse sistema, os erros de cibersegurança sejam muito ligados também a não conformidade regulatória. E o último elemento é um elemento do qual eu já falei também, que os riscos também estão a aumentar porque há uma grande dependência de fornecedores. Portanto, quando nós, a nível do governo, quando o governo está muito dependente de fornecedores externos privados, e não tem departamentos informáticos que sejam capazes de resolver erros e problemas sem recorrer a esses sistemas informáticos externos, geram-se dependências que podem ser importantes, porque se houver um ataque, a questão é saber se estas empresas externas pronto, darão uma resposta a estes ataques ou não. É claro que pode ter, obviamente, vantagens e desvantagens, porque se o governo não tiver uma equipa técnica adequada, obviamente que tendo um sistema externo viável ajuda a evitar ataques, mas ao mesmo tempo isso cria uma dependência que nunca mais acaba. Portanto, a nível a longo prazo, isto acaba por ser uma dependência que é perigosa para o Ministério nesse sentido. Basicamente, a questão maior que nós temos visto em quase todos os países é a questão do erro humano, nomeadamente o phishing, uso de credenciais roubadas, fugas de dados. Isto tem sido o erro maior. Portanto, nesse sentido, temos visto que este tem sido o risco que merece mais atenção e que, obviamente, passa por dar maior formação às pessoas, aos funcionários dentro de cada ministério, mas também à liderança dentro de cada Ministério da Segurança Social. Ora, eu agora tinha, pronto, isto já mencionei, portanto, vou passar a uma questão que eu tinha aqui para partilhar convosco, nomeadamente para um caso de estudo real, um caso de estudo que gostava de discutir convosco. Em Marrocos, no ano passado, houve um grande ciberataque, não sei se seguiram, foi um ataque que comprometeu dados pessoais de quase 2 milhões de trabalhadores. Foi um ataque social, um ataque ao Fundo Nacional de Segurança Social, portanto, uma realidade muito semelhante à qual vocês trabalham, na qual vocês trabalham, e neste caso o ciberataque comprometeu dados pessoais de 2 milhões de cidadãos. O ciberataque incluiu dados relativamente aos nomes, número de identificação, passaporte, salários, etc. E os dados foram divulgados no Telegram. Portanto, se os dados são revelados no Telegram, como vocês sabem, há grandes riscos de roubo de identidade e de fraude. O que aconteceu é que, basicamente, o Fundo Nacional de Segurança Social não notificou formalmente as vítimas nem os reguladores, porque tinham medo, neste caso, de destruir a reputação, porque tentaram resolver a situação primeiro, mas basicamente soube-se, porque não foi fácil gestir esta situação. Portanto, tendo em conta estes dados, o que é que vocês fariam neste caso? Por exemplo, qual é a vossa reação? Qual seria a vossa estratégia? Isto talvez seja um tipo de caso que vocês também discutem dentro dos vossos ministérios. Qual é a vossa perspectiva, também considerando o que os pontos que já desenvolvemos nas últimas sessões e não só hoje, como também nas últimas sessões? Por exemplo, não só como prevenir,
Mas qual a estratégia a adotar neste caso? Qual é o plano de ação? Se quiser escrever no chat, esteja Primeiro, à vontade. Sim, Carla, olá, diga. boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Sofia. Tarde. Já havendo o problema, não é? Temos que passar para as soluções mais imediatas, que não vamos chamar de minorar os efeitos do que aconteceu e muitos, acho que é um bocado de defeito de função, e muitos deles passam pela comunicação, não é? Exatamente. Exatamente, porque a maior preocupação dos governos e das instituições afetas aos governos, neste caso, é de facto o risco reputacional. Entretanto, sim, devemos preocupar-nos com a reputação, mas continuar a pensar no mais importante, que é o mal já está feito, o leite está derramado, ajudar, não sei, pode ser ingênuo da minha parte, é o que eu compreendo, ajudar a que as pessoas estejam um bocado prevenidas com a informação trabalhada, não a bruta, não é? Porque pode, de facto, para além do risco reputacional, aquilo chegar de forma tão bruta que pode ser percebida e criar muito alarme, né? Muito alarde sobre a Claro. situação. Então, também se pede, e ainda olhando para os relatórios da ISA e olhando em particular para o que fala sobre a comunicação dentro dos organismos de segurança ou que gerem a segurança social nos mais variados países, a criação de um plano de crise. Esse plano de crise não é criado a propósito, é criado antes, né, prevendo algumas situações. O segredo aí não é não comunicar, né? Tendo em consideração a questão do risco reputacional, que é o que me estou a referir, não seria não comunicar, mas era preparar a informação de forma a torná-la mais leve, até para que as pessoas visadas, as vítimas mais imediatas, que são os cidadãos, tenham a possibilidade também de criar mecanismos de controlo, né? E também se precaverem, ter a segurança da segurança social do Estado, e também uma segurança mais doméstica para tratar das questões, já tendo acontecido. Não tendo acontecido, acho que foi a Beatriz que terá dito, quanto mais nós quanto mais melhorarmos os sistemas, ou compremos ou contratemos sistemas mais robustos, quem trabalha com os ransomwares também não dorme, né? Também está sempre a melhorar a sua forma de atuação. Então, é o equilíbrio, né? Não estamos isentos de que isso nos aconteça, como é óbvio, porém, acho que um plano de comunicação de crise deve ser levado em conta e não apartar as pessoas que foram vítimas da informação que lhes é devida. Exato, muito bem. Muito obrigada, Carla. Não, e eu acho que a Carla sublinhou aspectos muito importantes, portanto, tanto a nível de prevenção como a nível de resposta, porque, obviamente, a questão é que, em casos como estes, temos que pensar em comunicação de crise, obviamente. Portanto, estamos a falar de comunicação de crise, mas a comunicação de crise é algo que também se pode preparar com antecedência. Portanto, para aqueles que trabalham em comunicação, sabem que uma crise, devemos sempre pensar a possibilidade de crise e ter mecanismos de resposta para a comunicação de crise. Portanto, não, sem obviamente pôr em risco completamente a reputação do sistema, mas é importante pensar aos passos que devem ser tomados, aos vários passos a tomar a seguir em caso de crises como estas. Portanto, isso são aspectos muito importantes. Prevenir é melhor, como é óbvio, mas a comunicação de crise tem que ser eficaz para assegurar que este tipo de assuntos seja resolvido adequadamente, e para as pessoas que foram vítimas também tomarem precauções, como disse e bem a Carla. Mas alguém gostaria de contribuir para esta discussão? Por exemplo, a nível do uso do Telegram,
tem aumentado imenso o Telegram para efeitos criminosos, para este tipo de situações. É algo que os vossos governos têm, que tem gerado alguma inquietação nos vossos governos, tem sido falado, por exemplo, porque é um aspecto que se tem discutido muito a nível internacional. Não. Portanto, nestes casos, o que eu acho que é importante reter é como nós dizemos sempre, como nós dizemos em português, casa roubada, trancas à porta, mas basicamente, antes que a casa seja roubada, é importante já ter as trancas. Portanto, a casa tem que já ter as trancas antes de ser roubada. E eu acho que é isso importante porque muitas vezes há uma subestimação dos riscos, mas é importante ter os vários planos de estratégia já preparados, planos de ação em caso de crise, planos de estratégia para prevenir esta crise, mas também informar também os cidadãos a nível de como prevenir este tipo de ataques. Portanto, no sentido de assegurar que as pessoas saibam que podem ter que há o risco de roubo de identidade, por exemplo, algo que é muito importante. Há muitas pessoas que, infelizmente, que não tendo uma literacia digital elevada, que, por exemplo, que partilham facilmente os dados deles pessoais, a nível uma foto, que põe foto dos dados pessoais nas redes sociais, por exemplo, sem ter. Isso, eu lembro perfeitamente há alguns anos atrás, há 5 anos atrás, lembro perfeitamente que uma colega, que era jurista, que tinha feito um doutoramento em dados pessoais, eu não sei como, uma pessoa quando tinha feito um doutoramento em dados pessoais na Dinamarca, tinha partilhado uma foto do passaporte dela nas redes sociais. Eu fiquei chocada. Como é que uma pessoa que tem essa instrução vai partilhar uma foto do passaporte, com uma foto completa nas redes sociais? Portanto, são aspectos que às vezes as pessoas não pensam, mas é importante dar a formação aos cidadãos também para proteger a identidade deles, quer em caso de ciberataque, mas também em geral terem noção dos perigos que existem neste momento. Para evitar, uma das estratégias que têm sido mais usadas para a cibersegurança e que já foi abordada na semana passada por um de vocês, e penso, não sei se o colega mencionou a Zero Trust Online. Basicamente, eu penso, na altura, pensei que era um aspecto a desenvolver hoje, porque não sei se todos trabalham neste âmbito e talvez não todos vocês trabalhem em cibersegurança, portanto, fiquei a pensar que se calhar nem todos estivessem familiarizados com a Zero Trust. A Zero Trust no entanto, tem-se tornado um modelo paradigmático a nível de cibersegurança e, como tal, eu achei que fosse importante dizer qualquer coisa em relação à Zero Trust, porque é o sistema que tem sido usado e que será provavelmente mais usado nos próximos anos. Portanto, o que é a Zero Trust? E o colega que mencionou isto na semana passada pode, esteja à vontade para corrigir-me ou expandir o que eu estou a dizer. Mas basicamente a Zero Trust é um modelo basicamente que não funciona como um castelo com muralhas. Basicamente, antigamente o sistema era que uma vez que a pessoa entra no forte, seja dentro do forte, por exemplo, um funcionário que trabalha no Ministério é confiado, porque tem acesso à informação, autenticou-se através de vários fatores e depois de ser autenticado tem acesso a tudo dentro de, pronto, há alguns limites, como é óbvio, mas tem acesso à rede. O sistema Zero Trust funciona em modo completamente oposto, no sentido que lá porque uma pessoa trabalha num sistema não significa que mereça a confiança da rede. Isto tem a ver não pela necessidade de desconfiar das pessoas, não tem a ver com a desconfiança, mas tem a ver com o facto que os cibercriminosos muitas vezes mandam e-mails que parecem verdadeiros, portanto há um grande risco de erro humano. Portanto, no Zero Trust, a ideia aqui é não haver confiança implícita. Não havendo confiança implícita, isso significa que. Desculpem, que deixei de partilhar. Não. Conseguem ver os meus slides? Sim, conseguimos. Ok, porque eu deixei de ver os Perfeitamente. meus slides. Deixei de ver os meus slides, portanto, por isso é que achei que
Comecei a ver-vos a vocês e deixei de ver os sites. Ok, Não, não. estamos a ver exatamente o que é o Zero Trust. Ok, ótimo, ótimo. É exatamente isso que tem que ver. Porque eu não sei porquê, não estava. Ok, ótimo, ótimo. Obrigada, Oksana. Obrigada. Agora também consigo ver. Tecnologia de vez em quando faz-nos. Prega-nos partida. Portanto, eu estava a explicar o que é o Zero Trust. Portanto, o Zero Trust, basicamente, cada pedido de acesso é tratado individualmente. E basicamente significa que cada pessoa é considerada como potencialmente hostil até ser verificada em cada situação. Parece um modelo de desconfiança, mas a verdade é que é um sistema que é necessário para proteger o sistema. Portanto, basicamente, aqui a analogia que eu encontrei era, por exemplo, em muitos edifícios, talvez até no vosso edifício, a pessoa tem um cartão, um badge, passa a entrada ou identifica-se e depois consegue entrar para qualquer sítio. Basicamente, isto não é o que acontece no Zero Trust. O que acontece é que a pessoa não, tem que mostrar cada vez que tem uma razão legítima para aceder ao sistema. E eu penso que neste momento esta ideia de entrar com o badge tem desaparecido de muitos sítios, porque basicamente já sabemos que não funciona. Mas a nível informático é algo que tem se desenvolvido bastante, portanto, no sentido de há princípios muito explícitos do Zero Trust. Portanto, basicamente, os princípios são estes. Primeiro, que todos os dados e serviços são considerados como recursos. Recursos podem ser atacados também. Todas as comunicações são protegidas independentemente da localização. O acesso é concedido só por sessão, portanto, não há acesso permanente. Portanto, se há uma pessoa que tem acesso a um sistema, aquele acesso tem que ser renovado. É óbvio que isto é burocrático, portanto, há várias formas de contornar esta burocracia. As decisões de acesso são dinâmicas, portanto, são decisões de acesso que têm a ver com contexto, por exemplo, que são por dispositivo, por exemplo, portanto, não permitir ao mesmo ter acesso de vários dispositivos ao mesmo tempo, por exemplo, por razões de segurança. Exigem também autenticação e autorização que sejam verificadas antes de cada acesso e, basicamente, também tem a ver com a monitorização contínua da segurança. Portanto, no Zero Trust há portanto, basicamente há um esforço para basicamente ter uma contínua monitorização do sistema e uma contínua avaliação da autorização das pessoas, dos funcionários, para acederem a um certo sistema ou a um certo fecheiro, por exemplo. Há vários componentes nesta arquitetura. Portanto, este modelo do Zero Trust gira em torno a três componentes chave, por exemplo, que são os sujeitos, todos os utilizadores, dispositivos ou serviços que pedem acesso, os recursos, que neste caso são definidos como sistemas, dados ou aplicações acedidos, e as decisões. Portanto, as decisões são muito importantes aqui. Neste caso, nas decisões, a nível de decisão e aplicação, é importante verificar que, neste caso, há porteiros. Portanto, porteiros no sentido que há pessoas ou agentes, que podem também ser, em alguns casos, agentes algorítmicos, que verificam e autorizam o acesso. Portanto, estes são os três elementos mais importantes. A ideia é que neste sistema há basicamente um cérebro, portanto, um agente que decide se um pedido de acesso deve ser concedido com base a certas políticas, ao contexto e ao nível de risco. Portanto, há uma avaliação sobre todos estes elementos. E é como basicamente se houvesse uma pessoa, é como se houvesse um cérebro a decidir relativamente ao acesso e um portão, portanto, que aplica a decisão. Portanto, basicamente há um agente e depois há a aplicação da decisão que permite o acesso ao recurso ou que bloqueia o acesso ao recurso. Penso que quase todos os nossos sistemas funcionam mais ou menos aplicando estes modelos de arquitetura, ou pelo menos eu sei que foi referido na semana passada que em Angola é usado este sistema Zero Trust.
o Zero Trust é usado em muitos países, neste momento, em quase todos os países europeus, pelo menos os que eu consigo me lembrar, talvez não todos, mas é muito, muito difuso. E é um sistema que é difuso também a nível de empresas, portanto, não é só no setor público. Há vários modelos de implementação do Zero Trust. Um chama-se o Greenfield, que é basicamente um sistema no qual se faz a construção de uma arquitetura nova de raiz, com base nos princípios de Zero Trust. Isto pode ser útil para países que estão em vias de transformação digital, porque basicamente necessitam de uma arquitetura de cibersegurança nova. Portanto, podem construir esta política de cibersegurança já baseada no Zero Trust, por exemplo. Portanto, não tiram o sistema antigo de acesso pronto, a todos os níveis, mas tiram um sistema já de Zero Trust. Nos casos de países que já têm, que estão a modificar as políticas de cibersegurança, mas que já estão mais avançados no processo de transformação digital, o que nós temos visto é que há um modelo híbrido. Portanto, basicamente, que o modelo Zero Trust é aplicado não completamente a todo o sistema, mas progressivamente a vários níveis, portanto, e depois é expandido gradualmente. Portanto, isso depende basicamente dos vários sistemas. O modelo híbrido acaba por, pronto, é realista no sentido que permite que haja uma aplicação por dados de bases, portanto, e gradualmente se vai aumentando a todo o sistema. Portanto, basicamente, o criador deste sistema vê o Zero Trust como uma filosofia. Portanto, é uma filosofia que pode ser utilizada a vários níveis. Portanto, é mais uma abordagem do que outra coisa, não é um produto em si mesmo. Há vários desafios na implementação do Zero Trust, portanto, há muitos sistemas que não suportam a autenticação moderna ou microsegmentação que exige o Zero Trust, portanto, sistemas que já sejam muito avançados, mas que sejam ao mesmo tempo muito burocráticos, muito antigos, a nível de que sejam muitas vezes são traduções de sistemas de papel, e esses sistemas são muito difíceis de digitalizar, de traduzir para a segmentação que exige o Zero Trust. Desculpem. Portanto, esses são desafios reais, mas basicamente são sistemas que podem ser atualizados à medida que se consegue aumentar o processo de digitalização. A nível de capacidade técnica, a questão é que, obviamente, o Zero Trust exige uma grande capacidade técnica, e que é, obviamente, difícil de fazer isto se só há um déficit a nível de orçamento, a nível de capacidade. Para o Zero Trust não é fácil de implementar e exige uma grande interoperabilidade a nível da gestão da identidade e ativos. Portanto, não é um sistema fácil é um sistema que tem algumas limitações a nível de implementação. Tem havido alguns problemas, alguns paradoxos. Portanto, houve já alguns incidentes na utilização do Zero Trust. Portanto, o Zero Trust não é, não é, um sistema à prova de fogo. Já houve incidentes, já houve violações de dados no passado. Portanto, embora seja a arquitetura de cibersegurança mais avançada, não é imune. Portanto, todos os sistemas podem falhar, e o Zero Trust também, obviamente, também já teve algumas deficiências, mas basicamente não há nenhum sistema que seja à prova de bala. Portanto, é uma questão de experimentar, e esta arquitetura que tem se verificado como sendo mais efetiva e mais resiliente. A nível de adoção governamental, temos visto que há uma grande tendência a aumentar a abordagem a Zero Trust, e apesar, como eu já disse, não ser uma abordagem que seja impermeável a ataques, completamente impermeável,
tem sido uma abordagem que tem se tornado paradigmática nos últimos anos. Portanto, a nível de recomendações práticas, o que basicamente temos visto é que é importante começar obviamente, com a autenticação multifator, como já falámos, reduzir e sobretudo microfragmentar muitas destas operações, porque muitas vezes é importante separar o acesso a ficheiros, a dados sensíveis, e limitar o acesso a dados sensíveis apenas aos funcionários necessários. Portanto, não ao permitir o acesso a dados a todos os funcionários, até são por questões hierárquicas, mas manter uma certa separação a nível de acesso por questões de cibersegurança. Portanto, eu acho que isso é importante sublinhar. É importante também segmentar os sistemas críticos, para isolar as bases de dados dos beneficiários, contribuintes e sistemas de pagamentos do resto da rede e adotar sistemas de monitorização contínua. Portanto, a nível geral, este é um dos aspectos mais importantes. É um processo, obviamente, é um processo que significa que não é algo que seja um produto já terminado e como já foi mencionado, isto são processos de cibersegurança que estão sempre a evoluir, porque o crime cibernético também já sempre a evoluir, mas é importante de continuar a fazer uma monitorização e não subestimar os riscos. Portanto, eu gostaria de concluir a sessão com um bocadinho de discussão, se tiverem energia para o fazer. Na vossa opinião, quais são as melhores estratégias, ferramentas, abordagens de gestão de riscos digitais no que toca às instituições de segurança social? A Zero Trust, Não, por não exemplo. percebi, não percebi. Na vossa opinião, eu só estava a ler a pergunta do slide. Na vossa opinião, quais são as melhores estratégias e ferramentas de gestão de riscos digitais em instituições de segurança social e o Zero Trust, a abordagem Zero Trust, pode ser uma abordagem, ahm, uma solução para este tipo de riscos? É demasiado complicada? É demasiado fragmentada? Qual é a vossa opinião? Qual é a vossa abordagem? Muitos de vocês já usam o Zero Trust, portanto já conhecem este sistema, se calhar têm experiências que gostavam de partilhar connosco. O que acham desta abordagem Zero Trust? Se quiserem, posso mostrar alguns slides precedentes relativamente ao Zero Trust, se quiserem. Mas eu vejo que o Francisco já abriu o microfone. Francisco? Sim, sim, eu penso que a Zero Trust traz um princípio que para as instituições de segurança social, para os sistemas de segurança social são bastante importantes, que é nunca confiar e verificar sempre, porque os sistemas de segurança social são muito apetecíveis em questões de fraude, né? As pessoas buscam sempre. Então, ter essa possibilidade ou essa estratégia de só atribuir acessos a quem tem direito ou de acordo com as tarefas que cada um exerce é um bom princípio. Isso já limita a possibilidade. É aquela velha questão de não ser, de diferenciar o árbitro do jogador. Então, que nenhum utilizador use o sistema de dispositivo, nenhum utilizador tenha todos os acessos. Então, esse princípio da Zero Trust para os sistemas de segurança social e para os nossos em particular, eu pensei bastante relevante. Só quem tem acesso de acordo com a área ou com a função que desempenha na instituição poder aceder aos sistemas. Isso também reduz a questão das fraudes internas, né? Exato, exatamente. E a violação de dados pessoais por agentes internos. Sim, por agentes internos, porque há muita gente aliciada até os funcionários internos para poderem fornecer dados da segurança social. Então, aplicando essa ferramenta com esse princípio, só quem tem acesso de acordo com a área que deve atuar, além da reduzir a fraude externa, também reduz a questão da fraude interna. Então,
Sim, sim. Sim, em princípio é desse contributo. Obrigada, Francisco. Só Carla, que acrescentar uma coisinha aqui ao que o Francisco estava a dizer, que é relativamente, para além de ter só acesso a quem precisa, é a revisão constante, de resto uma prática que vimos tornando cada vez mais constante aqui no INSS, que é a revisão de quem tem os acessos volta e meia, fazer uma ronda de, há vezes que há mudança de áreas, é a manutenção do controlo e da segurança. Há quem já teve, mas que eventualmente já não deva ter, já está numa outra área que não precisa daquele acesso, então a retirada dos acessos quando eles não forem necessários. Nós aqui, só para acrescentar, nós aqui chamamos de homogeneização dos acessos. A nossa área de TI periodicamente vai fazer uma Higienização. higienização. Boa. Exato, a homogeneização não era muito positiva, porque significava que teria acesso. De facto, é uma higienização. O nosso DTI vai fazendo periodicamente higienização dos acessos e nós, os responsáveis locais, somos obrigados, né, a encaminhar a lista dos funcionários ativos, que acessos devem ter direito, às tarefas que fazem, para, indo de acordo com o que acabou de dizer a Carla, podemos então acompanhar e garantir que os funcionários no ativo e nas respectivas funções têm os acessos necessários para desempenhar as suas tarefas diárias. Exatamente. Bom, Cecília, junto com as sugestões que foram apresentadas pelos colegas que me antecederam, nomeadamente o Francisco e a Carla, eu penso que precisamos continuar a trabalhar na formação contínua, diria, dos funcionários em matérias de cibersegurança, porque todas as ferramentas disponíveis, sim, elas são úteis, mas o nosso calcanhar de Aquiles continua sendo as pessoas que trabalham com as ferramentas. Não é? Portanto, são as pessoas que dão acesso à informação, quando abrem e-mails, a Sofia falou muito sobre isso ao longo da nossa formação, quando abrem e-mails, constituem ameaça, são pessoas que acedem às informações e depois disponibilizam de forma indevida. Enfim, nós temos vários desafios e todos eles, do ponto de vista digital, vão se criando ferramentas e soluções para proteger, para salvaguardar, mas se a pessoa humana, dentro desse processo, continuar a ser colocada de parte, aí penso que não teremos resolvido o problema. Uhum. E esse aspecto muito então importante. eu vou mais para esse ponto. Hoje, junto com todas as sugestões que foram dadas, a minha perspectiva continua sendo essa, de investirmos na mesma proporção como nós estamos a investir nessas tecnologias, vamos também continuar a trabalhar na formação da pessoa humana. Obrigado, Sofia. Mas uma coisinha, que já estamos perto do fim. A questão levantada pelo Enoch é importante, sim, continua a fazer muito sentido que façamos isso, mas quando falamos de fraude, muitas vezes estamos a falar mesmo de má fé, né? É intencional. Usando o meio digital para fazer fraude, não é necessariamente uma pessoa que não tenha domínio. Ok? Tem essa questão. São várias questões que nos colocam aqui desafios e equilíbrios, né? É importante porque há aquelas situações em que a pessoa pode ser levada a uma questão ou a responder a uma questão que vá desencadear num processo de fraude, num processo de desvio de dados, por ingenuidade. Porém, quando há processos internos em que pessoas que dominam, porque quando há fraudes dentro dos sistemas de segurança social que não tenham sido por fatores exógenos, tenham sido por fatores endógenos ou começados cá dentro, eles têm que ver com quem domina a matéria, né? Quem consegue dar a volta aos processos jurídicos e blá 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 não é um Zé da esquina, permitam-me o termo, é alguém que conhece a lei, os informáticos. Não há hackers que não conheçam o processo.
Então é um bocadinho isso. Tem que haver, são os check and balances, né? Os pesos e os contrapesos que tem de haver aqui para haver equilíbrio. Não, não, isso é muito importante, Carla, porque tem toda a razão. Porque muitas vezes, aliás, muitas vezes, quando há fraude interna, as pessoas que cometem fraude não são pessoas ingênuas. É assim, eu diria que há dois aspectos a considerar. Há o aspecto da pessoa, do funcionário que abusa do seu poder, não é? Porque há o abuso de poder, não é? Há o abuso de poder, tem acesso ao sistema e usa esse poder, essa competência que lhe foi dada para fins ilícitos, para vender dados, para cometer fraude, para cometer vinganças pessoais, porque tem curiosidade para saber quer saber quanto é que o vizinho ganha. Há pessoas que são mesquinhas, não é? Portanto, há aquela mesquinha, aquele aspecto mesquinho do funcionário. Portanto, há muito esse aspecto e que tem que ser travado através desses sistemas de segmentação. Há o aspecto humano, portanto, que o Elias estava a mencionar, da formação, continuar a formação. E depois, obviamente, há questão também, há questões também culturais, culturais de muitas vezes os funcionários que conhecem muitas pessoas, às vezes sentem-se na obrigação de ajudar a outros. E fazem, muitas vezes, em violação pronto, das competências que têm, portanto, abusando do seu poder, mas sempre num sistema de proteção social muito próximo. Portanto, também há esse aspecto. Para evitar todos esses aspectos, todos esses problemas que possam ser basicamente ilícitos por razões diferentes, é importante ter esta segmentação de acesso, a higienização do acesso, portanto, é repensar, porque muitas vezes, por exemplo, houve um caso europeu há pouco tempo, não era da Segurança Social, era da polícia. Houve um caso muito mediático na Holanda em que uma miúda, uma mulher, uma jovem mulher, foi assassinada e foi violada. Foi um caso muito, muito mediático. E há algumas semanas descobriram que 10 mil agentes da polícia tinham tido acesso ao ficheiro e tinham lido o ficheiro, tinham aberto o ficheiro. E foi muito controverso, porque é que estas 10 mil pessoas tiveram o direito de ter acesso a este ficheiro e que basicamente havia o risco que as pessoas tivessem vendido informação a terceiros, que tivessem, era uma violação obviamente, da privacidade da vítima, obviamente, e também do processo, havia risco para o processo. E claramente, se 10 mil pessoas tiveram acesso a este ficheiro, é óbvio que a polícia, neste caso, não tinha segmentado o acesso. Esta questão gerou muito, muito debate de que, neste caso, a polícia estava a confiar demasiado nos seus agentes, porque não deveria haver este tipo de acesso, não deveria haver a possibilidade de uma pessoa que não está envolvida naquele processo ter acesso a todos os ficheiros. Portanto, isso foi um caso que gerou, que muitas vezes, a investigação que foi feita gerou que muitas vezes as pessoas que não estavam autorizadas, que não deviam ser autorizadas, entraram no ficheiro porque estão curiosas, porque tinham curiosidade de saber o que é que tinha levado esta pessoa a assassinar esta vítima. Só que esta curiosidade, obviamente, não é profissional. Portanto, por isso é que eu digo que às vezes a curiosidade, é ser mesquinho, todas as qualidades humanas, os efeitos humanos, podem justificar muitas vezes a necessidade de segmentar o acesso. A Marlene da Roda também tinha contribuído no chat, também tinha escrito que era importante continuar a fazer auditorias e formações contínuas. Portanto, são aspectos muito importantes que também foram referidos durante a formação. Sofia, só uns 30 segundos, se permitir. Claro, temos 5 minutos. Depois, Diga, diga. na sequência do que a colega Carla colocou, há um aspecto que nós temos de associar quando a gente nos refere à necessidade da formação contínua da pessoa humana. Portanto, a formação não era apenas no domínio da prevenção, ou seja, mas também, pronto, quando a gente vai agora, por exemplo, a Sofia fez uma questão sobre um colega que esteve conosco que falou sobre o Zero Trust, mas que não está, e depois há uma questão, né? Quantos aqui em Angola, Cabo Verde e os outros países que estão conosco, será que os institutos de segurança social têm dentro das suas equipas, tanto os gabinetes, direções de tecnologia da informação, pessoas com competências para lidar com cybersegurança?
Não é só formação no sentido das pessoas que têm que se preparar, mas a própria competência Sim. dos técnicos que lidam com essas matérias. Porque as tecnologias estão aí para prevenir, é verdade. Nós temos, e aqui em Angola e muitos países, nós estamos aqui só para fazer um paralelismo, hospitais com alta tecnologia, mas não temos pessoas para lidarem com essa tecnologia, né? Então, a formação da pessoa humana é uma variável essencial nessa perspectiva, não apenas para prevenir, porque sim, eu concordo e é verdade, tem toda a razão quando diz que quem vai perpetrar uma fraude é alguém altamente. E se o altamente vai perpetrar a fraude, deve existir alguém também com competências para detectar. Se não foi possível prevenir, agora temos que detectar e depois combater com esse plano de contingência que a Sofia foi também abordando ao longo da nossa formação. Era só esse contributo e muito Não, obrigado. exatamente. É muito e esse é um aspecto muito importante, porque o que nós temos visto é que em tantos países é muito difícil encontrar pessoas competentes que trabalhem nestas áreas, que trabalhem do lado do governo, porque muitas vezes as pessoas mais competentes vão trabalhar para o setor privado e no governo há muito mais a falta de pessoas competentes para trabalhar na cibersegurança. Portanto, é muito importante formar jovens que sejam, para poder trabalhar no setor público, formar aqueles que já se encontram no setor público. Portanto, é um aspecto de grande relevância, sem dúvida. Estamos a chegar ao fim da nossa sessão, portanto, eu vou parar de partilhar os slides. Não sei se há alguma questão que não tenha sido respondida, alguma pergunta que queiram fazer nos últimos 2 minutos. Se não for o caso, queria agradecer-vos pela vossa participação, tanto durante as sessões como a participação em escrito atrás do fórum, que eu li com grande atenção. Espero que as 3 sessões tenham sido claras. Ahm, Espero que também que tenham sido úteis para o vosso desenvolvimento profissional. E eu, pessoalmente, aprendi muito convosco, portanto, também vos queria agradecer pela oportunidade e se podem, pronto, se quiserem continuar em contacto, podem me encontrar facilmente no LinkedIn ou eu posso deixar o meu e-mail, eu deixo o e-mail aqui no chat, mas os colegas da OMT têm o meu contacto, portanto, para qualquer coisa podem sempre mandar um e-mail e foi um prazer ter-vos como formandos. Muito obrigada. Olá, Sofia, muito, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas que estiveram conectados pela participação. Então, mais uma vez, agradecer a doutora Sofia essas 3 sessões que tivemos juntos e seguimos, então, para a nossa próxima sessão, nesta quarta-feira, quando continuaremos a falar um pouco de governança e gestão na transformação digital, agora trazendo um pouco da experiência da nossa colega de Cabo Verde, a engenheira Armandina, que estará aqui, que vocês já conhecem, e retornará então para falar conosco um pouco sobre governança e gestão na transformação digital também. Então, doutora Sofia, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo e pela experiência aqui partilhada com todos os presentes. E, sem dúvida, ficaremos em contato e aos nossos colegas desejo uma boa continuação e nos vemos na próxima quarta-feira. Ok. Elton, Sim, pois não. hoje houve colegas que não conseguiram acessar o link. Segundo eles, é que lutaram tanto, mesmo eu lutei tanto, só aos 17 minutos consegui, os demais não conseguiram. Tá, Obrigado. a gente vai dar uma olhada nos links para ver se teve Sim, algum sim, problema, mas sim. os links continuam ativos, mas a gente confirma para ver se é alguma coisa do nosso lado ou às vezes pode ser algum firewall do computador de vocês que esteja impedindo Deve aceder ao ser, link. também há vários níveis, às vezes a rede é fraca e então a pessoa vai lutando, se não conseguir a tempo, então não, não consegue acessar.
Tá bom, Sim. mas obrigado pela informação. A gente olha se do nosso lado se teve algum problema ou se tem alguma alteração a ser feita. Caso contrário, se não tiver nenhuma atualização no envio do convite, o link está funcionando perfeitamente. E aí, por Tá favor, funcionando. considerem verificar se existe algum impedimento de rede dentro do lado de vocês para acederem ao link. Tá bem? É mais aquele que atrasa. Quem não entra antes da hora é que verifica essa dificuldade. Tá Sim, bem. Então tá bom. certo. Obrigado, viu? Obrigado. Uma boa Muito continuação para obrigada a vocês e até todos. quarta-feira. Até quarta. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau.